Menezes. Mano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Boa tarde. Boa tarde, perdão. Mano, a minha pergunta, depois dessa derrota, uma reformulação é sempre difícil, é sempre complicada. Você é o maestro dessa reformulação, você que tem que colocar os pinos no lugar. Mas até que ponto você acha que você tem as costas largas para que não caia sobre você o peso dessa reformulação? Eu digo isso porque a torcida já começou a pedir sua cabeça. Então. Bom, o futebol é como é, né? A gente não pode criar uma ilusão. Quando eu aceitei a continuidade do trabalho, se decidiu sobre uma reformulação e eu aceitei conduzi-la, né? Se ela está andando ou não está andando da maneira como a gente quer, acho que já abordamos bastante sobre isso e não penso que isso sirva de desculpa para a gente perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, um bom início, as coisas estavam indo muito bem, perdemos 2 gols que poderia ter dado aquela vantagem que a gente precisa quando joga bem e que tem sido a diferença das nossas derrotas, na minha opinião, porque nós estamos perdendo alguns gols que não podemos perder e estamos tomando gols que não são para tomar. E os últimos 10 minutos do primeiro tempo, talvez um pouquinho menos, a gente começou a errar desnecessariamente. Começou a entregar a bola para o adversário é um adversário organizado. Nem criou muita oportunidade, mas criou o suficiente para nos fazer o gol numa bola de contra-ataque. Fomos para o intervalo, eu mantive a equipe porque precisava dar um voto de confiança para ela, porque senão você sempre vai mudando, sempre nessa hora quem está fora é melhor. E o treinador começa a perder todos, né? Não pode perder todos. Já está difícil, vamos ter que ganhar. Mas voltamos horrivelmente mal, voltamos desconcentrados, voltamos querendo fazer a coisa de qualquer jeito. E eu diria que em 15 minutos perdemos o jogo de hoje. Aí depois tínhamos que fazer um milagre, a equipe melhorou com as alterações, entrou Wesley bem, Rojas também entrou participativo, né? Yuri, já era uma ideia ver como a equipe se comportava com 2 atacantes, mesmo o Pedro tendo ainda uma estada conosco muito recente, né? Chegou, fez o treino da quinta, sexta-feira. Acho que a equipe teve força, teve vontade, se entregou, mas é pouco o que nós estamos fazendo. E não tem achar que o problema são só os outros, a gente tem que assumir a parte da gente, porque esse sempre é o caminho para a gente poder melhorar. Entendo a visão do torcedor, entendo a pressão, entendo tudo que ele está sentindo, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo. Mano, boa tarde, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Você acaba de falar, até quando acharem que tem que ser conduzido o processo por você. Hoje o torcedor, obviamente, pediu a tua saída, fez alguns gritos contra o teu nome e tal. Você acha isso justo? Você acha que isso lhe preocupa de alguma forma? E também, você acredita que a nova diretoria prometeu demais? Isso, de alguma forma, fere a expectativa do torcedor? Não cabe a mim fazer análise das outras pessoas, eu não estou aqui para fazer análise da direção. Acho que cada um tem a sua parte no processo, as intenções são as melhores possíveis, mas o futebol é muito duro e não é justo. Não adianta nós ficar aqui analisando se é justo ou se não é justo. O futebol é como ele é. Eu estou aqui para tocar o processo, eu estou aqui para sustentar isso com a experiência que tenho. Nem me lembro de ter perdido 4 jogos na minha carreira seguidos, mas é assim, aconteceu agora, né? Os caras não fazem muita força para fazer gol na gente, mas está acontecendo agora. Tivemos a chance de ouro do primeiro tempo, não fizemos. O futebol é assim. Tem os momentos em que as coisas dão tudo errado e a gente tem que trabalhar. Trabalhar é o único caminho. Mano, boa tarde, Natália Santana do Paulistão Play. Você falou sobre os erros desnecessários que aconteceram no jogo. Como que você observa a questão psicológica do time? A gente falou no pré-jogo sobre a pressão que é jogar em casa, você falou, pressão sempre tem, é natural. Mas quanto que isso influencia numa partida onde o time joga em casa, precisa da vitória, principalmente depois da sequência negativa? Como trabalhar isso e em quanto tempo, após essa reformulação, você acha que o time consegue criar uma liga? Boa tarde, obrigada. Boa tarde. A questão não é matemática. Você não tem esse comportamento no futebol. 2 mais 2 vai ser 4 amanhã. Depende também desse ambiente, depende do externo, porque na medida em que você vem mais confiante, você passa essa confiança. Na medida em que você vem mais desconfiado, aí qualquer erro custa caro, né? Acho que a gente tem que parar de cometer erro bobo. Sempre é o primeiro caminho. Ser uma equipe firme, ser uma equipe que não cede para o adversário facilidades,
Tem que ter humildade para passar por esse momento. Você tem um comportamento, às vezes, de uma equipe maior, como é a nossa. Você tem mais dificuldade de passar por esse momento difícil, porque você está acostumado com outro parâmetro de atuação. Mas ir até o fim nas jogadas, seja elas ofensivas ou defensivas, suportar bem essas questões. Acho que o time hoje triangulou bem pela direita, fez penetrações pela esquerda. A gente trabalhou porque teve uma oportunidade de trabalhar isso com um dia de treinamento. Então, você já viu algumas movimentações que poderia certamente ter terminado o gol na primeira parte do jogo. Depois, aí ficou tudo muito mais difícil. Boa tarde, mano. Cauê e o Timão. Mano, estávamos presentes aqui na terça-feira contra o São Paulo e você disse na coletiva que se o Corinthians agisse daquela maneira como acabou o jogo contra o São Paulo, nós não perderíamos os próximos jogos. Dificilmente perderíamos os próximos jogos. Então, eu queria saber de você, mano, o que acontece com o time, com o elenco? O que está acontecendo com o Corinthians? E se você me permite uma segunda pergunta, qual o motivo da retirada do Raniel e não do Maicon? Obrigado. Bom, as questões de troca, quando a gente está passando momentos difíceis, sempre o treinador faz trocas erradas. Sempre quem sai deveria ter ficado, quem inicia o jogo deveria ter ficado no banco, quem fica do lado de fora deveria ter entrado, né? E amanhã eles entram e as críticas também vão ser sobre eles que estão lá dentro. Já estava com cartão amarelo, no intervalo ele relatou, teve uma pequena batida, tanto que saiu para ser atendido no primeiro tempo ainda. Então a gente achou que aquilo era o melhor para aquele momento. Não precisava mais um volante defensivo, porque o adversário tinha baixado e a gente optou por a entrada de um meia, de um homem mais à frente. Então a escolha foi por ele, por essas circunstâncias, tá? A outra questão é o seguinte, acho que numa boa parte do jogo a gente teve esse comportamento, e se continuasse com aquele comportamento, acredito que a gente não perderia o jogo hoje. Temos que manter comportamentos, temos que ser duro, o futebol é duro, você não pode relaxar, e nos momentos mais difíceis ele é mais duro ainda. Então temos que passar por isso com a dureza de sempre, acreditando e trabalhando da maneira como eu acho que a gente tem que trabalhar. Mano, boa tarde. Henrique Filhote, da Identidade Corintiana. Por favor, mano, hoje o Corinthians está a 4 pontos do líder do seu grupo no Paulistão, que é o Bragantino, que tem 7 pontos, e a 3 do Mirassol, que é o segundo colocado, com 4 a menos de saldo. Como é que você analisa essa situação e como o torcedor pode acreditar ou não até numa classificação ou pelo menos na fuga do rebaixamento do Campeonato Paulista, já que o time pode terminar a rodada na zona em caso de combinação de resultados? O Corinthians tem que melhorar o seu rendimento. Não tem que ficar olhando para o lado, porque o problema não está no lado, o problema está no nosso rendimento. É isso que a gente tem que mudar. Mano, boa tarde, Plácido Bessa da TV Globo. O Corinthians tem empilhado marcas negativas históricas, né? No ano passado, perda do Bahia aqui 5-1, maior goleada da história da Arena. Hoje começou a igualar já a pior marca do Corinthians em início de Campeonato Paulista. Em 1961, o Corinthians perdeu 4 jogos das primeiras 5 rodadas. E naquela época o time foi apelidado de Faz-me Rir, que era uma música da Edith Veiga, um bolero da época, e isso marcou a década de 60. Até você colocou que não se lembra em relação à sua própria carreira, né? Quando que foi a última vez que você perdeu 4 jogos? Em 2014, 4 jogos também de derrotas seguidas no Campeonato Paulista pelo Corinthians. Minha pergunta é, qual a saída, como fazer para parar de empilhar marcas negativas, tanto na história do Corinthians, quanto na sua própria carreira, e não fazer com que os adversários riem do Corinthians e os torcedores corintianos não fiquem furiosos? Entre rir e coisa, isso é mais do folclore, né? Você foi buscar alguma coisa do folclore para ilustrar a tua tese. O futebol não é de tese, o futebol é de realizações, o momento está difícil, o suficiente para a gente ficar triste, preocupado, querer resolver os problemas. Mas o que os outros vão fazer em relação a gente é problema dos outros. Nós é que temos que nos unir, nós é que temos que ser fortes para passar por esse momento difícil que a gente está passando. Opa, mano, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Para essa partida você fez algumas alterações na equipe, 3, né, que chamaram mais atenção, a saída do Yuri Alberto, do Rojas e do Fausto. Eu gostaria de saber o que você pretendeu com essas alterações. E só mais uma, se me permite, a questão psicológica do time. Parece que depois do segundo gol, o Corinthians sentiu muito o segundo gol e demorou até para ocupar o campo de ataque, para dar uma resposta. Se essa parte psicológica também te preocupa bastante. Obrigado. A parte psicológica é inerente do nosso comportamento, né? Se nós estamos fazendo coisas melhores, nós estamos mais confiantes. Se nós estamos fazendo coisas piores, nós perdemos confiança, né? E o futebol conta com o ambiente externo também. Quando o ambiente externo está vendo que a gente está bem, ele ajuda mais, ele empurra mais, né? E quando não acontece, vem a cobrança, né? E a cobrança, ela gera essa estabilidade momentânea. Mas o caminho é recuperar a confiança, é fazer coisas bem feitas. A equipe precisa fazer coisas melhores. Temos que melhorar bastante como equipe. Mano, aqui, boa tarde. Desculpa.
Sabe que nós fomos jogar contra um time que joga com linha de 3, com 3 centrais. Taticamente, é você abrir 2 homens de beirada para atrair ou um ala deles para trás, ou abrir bastante essa linha de 3. Acho que a equipe, nesse aspecto, se comportou bem. Tivemos jogada pela direita, tivemos jogada pela esquerda, na primeira parte do jogo. Na minha opinião, merecíamos ter saído na frente. Acho que todo mundo acha isso, que olhou o jogo. Temos jogadores que fazem essas funções, um deles é Gustavo. Estamos nos ressentindo um pouco de meia central, que acho que já falamos sobre o assunto, porque nossos jogadores ainda oscilam muito nessa produção de equipe, e a equipe se ressente um pouco disso, né? Mas hoje, Matheus teve 2 oportunidades, teve uma que bateu pelo lado, e a outra entrou com uma boa condição também de marcar, uma jogada bem feita pelo Gustavo na direita. Essa era a ideia do jogo, né? Ele jogando com ala, a gente rodar os nossos laterais, prender Ranieri um pouco, que é a função dele, característica dele, para fazer as coberturas internas, para a gente poder ser bem agressivo e empurrar 3 jogadores na primeira linha de pressão. Acho que conseguimos fazer isso. Tiramos a saída de bola deles na maioria das vezes, quando estivemos bem posicionados. E acho que temos que ir ganhando confiança, assim, dar menos para os adversários, ganhar confiança para voltar a vencer. Mano, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quarta-feira já tem outro clássico diante do Santos, né? E o Corinthians segue nessa toada em busca dessa vitória. Como que vai ser a preparação psicológica, preparação física dos jogadores depois de jogar num calor desse aqui? O jogo foi bem difícil nesse aspecto, né? Para você dar ritmo, um jogo de 11 horas da manhã sempre é mais difícil. Mas não tem que ficar olhando para trás, tem que preparar a equipe mesmo, tem que pensar no jogo como o adversário vai se posicionar, como nós queremos propor as coisas que queremos propor. Acho que vai ser um bom clássico. Aqui, mano. Boa tarde. Iório Neto, do portal Viva RTV. Eu vou aproveitar e engaixar aqui uma pergunta do Vinícius em relação ao clássico contra o Santos. A minha pergunta seria o seguinte: no início da sua entrevista aqui, você falou da possibilidade de 2 atacantes. Você vê essa possibilidade também contra o Santos, entrar com o Yuri Alberto e com o novo contratado e, de repente, mexer no meio de campo para que alguém possa fazer o lançamento para eles? Estamos pensando nisso, vamos ver da condição de Pedro Raul, que também chegou recentemente. Acho que Yuri Alberto é um jogador que consegue fazer beirada pela velocidade que tem, não beirada de ponta, né? Porque ele não é ponta, não tem drible de ponta, ele tem ataque de espaço. E aí sim precisa modificar o posicionamento do meio campo. Ou você faz um 3-2 ou faz 4-4-2. O 4-4-2 é relativamente mais simples, porque os jogadores dominam mais, sempre foi muito mais familiar para a gente. O 1-3-2 cria um pouquinho mais de complexidade, mas as 2 formas privilegiam você jogar com 2 atacantes centrais. Mano, aqui, bom dia, já boa tarde, né? Rafael, Energia 97. Você é um cara muito experiente, muito sincero, sempre nas suas falas, mas o campeonato é curto, tem 12 rodadas, já se foram 5. E o time, você muda as peças, muda a formação e o time não reage. Você teme que não tenha tempo suficiente para conduzir essa reação e que ponto a falta de planejamento, vem jogador, não pode estrear, ou o jogador não é inscrito a tempo, isso pode prejudicar o seu trabalho na permanência no Corinthians? Eu não quero ficar arrumando muita desculpa, porque fica parecendo que você está justificando o resultado negativo porque não aconteceu isso ou não aconteceu aquilo. O ideal era ter acontecido, mas a realidade é essa, e penso que com essa realidade podíamos estar produzindo mais como equipe, deveríamos estar já mais produzindo mais como equipe, e é isso que estamos devendo. Obrigada, mano. Todos que nos acompanharam, boa tarde. Boa até a tarde, próxima. gente.